Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos então a mais um programa do Pinga Fogo? Muito bem! E no programa de hoje, Chico vai responder uma pergunta a respeito do que a doutrina espírita pensa sobre a Umbanda. Além disso, ele vai dizer um pouco como funciona a evolução no mundo espiritual. Então, sem mais delongas, com vocês, Chico Xavier. Quem vai formular a primeira pergunta a você é o jornalista Vicente Leporassi. O senhor Francisco Cândido Xavier, na qualidade de jornalista bisbilhoteiro, responsável por um jornal radiofônico de grande penetração, eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual o tratamento que quer que lhe seja dispensado. De Chico, de Francisco Cândido, de Excelência, ou vamos nos tratar como dois mineiros amigos de longa data? Apenas Chico e já é demais. De mineiro para mineiro? Mineiro para mineiro. Irmão para irmão. Então, Chico Xavier, vamos agora, vai com casca e tudo, hein? Chico Xavier, primeira pergunta que eu lhe faço, e espero a sua resposta sem hesitação, da forma que eu já ouvi. Eu, além de ser leitor insaciável da sua obra, como é que chama? Psicografada? Psicografada? Obrigado, presidente. É sempre bom a gente ter um deputado aqui, a Ilharga. Eu sou telespectador e todas essas coisas que dizem respeito a coisas do espírito me interessam. Então eu vi o seu primeiro programa e quero saber de você, Chico Xavier, meu amigo, meu irmão, até onde a sua religião, o espiritismo, admite, tolera ou coonesta o umbandismo. Respeitamos no umbandismo uma grande legião de companheiros muito respeitáveis, consagrados à caridade que Jesus nos legou, grandes expositores da mediunidade que auxilia, que alivia o próximo, credores do nosso maior carinho, da nossa maior veneração, conquanto estejamos vinculados aos princípios codificados por Allan Kardec de nossa parte. Muito obrigado. Porque na condição de praticante, ou militante, ou simpatizante do umbandismo, que eu quero lhe fazer a primeira pergunta, porque isto foi apenas prolegômeno. Admitamos, Chico Xavier, que um médico ilustre, professor, estudioso, uma espécie assim de nosso convidado aqui do meio da mesa, Dr. Hernani, se especializa em determinada matéria, chega à cátedra e depois, então, sem que se espere, ele morra. A sua obra é truncada com a sua morte, ô Chico Xavier? Ou ele, depois de morto, pode continuar na evolução do espírito? Perfeitamente. Conheço diversos médicos desencarnados que prosseguem em tarefas edificantes, profundamente veneráveis para nós todos, e todos eles, esses amigos, nos informam que continuam em seus apostolados dentro da ciência, para lá da vida física, não só cooperando no campo da assistência religiosa propriamente dita, mas inspirando os seus companheiros de ministério dentro da ciência, amparando-os e inspirando-os e promovendo meios para retornarem ao nosso plano físico, a fim de executarem programas imensos a benefício da humanidade, já que uma existência de 60 a 100 anos no corpo físico é muito curta, principalmente para os grandes médicos, senhores de alevantados ideais. Muito bem, estão aí as sábias palavras do nosso querido Chico e a gente finaliza contando uma historinha da vida dele. Muito bem, teve uma certa noite em que Chico estava se sentindo muito fadigado, muito preocupado com que as outras pessoas que não eram espíritas, as críticas que elas teciam e tudo mais. E aí
Ele estava refletindo sobre isso e a sua mãe resolve aparecer, a Dona Maria João de Deus. E aí ele coloca essa questão para ela, fala: mãe, o que fazer diante dessas pessoas que só criticam o nosso trabalho na doutrina espírita? E ela diz assim: só tem um remédio, servir. E ele: não, mas e aquelas pessoas que ficam tentando causar discórdia, que não querem que a gente continue fazendo a nossa parte, que nos criticam, enfim, o que fazer diante dessa situação? E ela disse: meu filho, eu só conheço um remédio, servir. E aí ele: mãe, então para todos os males que a gente enfrenta, o remédio é servir? E ela: sim, meu filho, diante dessas situações de dificuldade, não tem outro remédio melhor do que servir. Porque se a gente não serve, se a gente fica só na teoria, fica só nas palavras, elas se perdem, elas se tornam vazias. Então a gente precisa partir para a ação, a gente precisa servir. E aí ela sai como quem deu remédio e não tinha mais nada a dizer. Então, para Chico e para nós também, não vamos esquecer. A solução para as dificuldades, quando a gente estiver passando por algum problema, tá aí o remédio que a Dona Maria João de Deus recomendou: servir. Muito bem, então, semana que vem a gente volta com mais Pinga Fogo. Deus quiser, até lá.